Olá, galera, passando aqui para corrigir a atividade da semana passada de juros compostos e medidas de tendência, certo? Então, vamos começar aqui. Com essa correção, a gente finaliza juros, tá? Que era o descritor 20 e o saber 11. E a gente entendeu como é que funciona a questão de medidas de tendência central, certo? A moda, média e mediana. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, certo? Então vamos para as questões. As primeiras questões são de juros compostos. E aí a primeira diz assim: Marcos fez um empréstimo de 120 mil reais que deverá pagar com juros de 1% sobre o valor emprestado a cada mês. Sabendo que ele pagou 6 mil de juros, quantos meses levou para pagar o empréstimo? Então, ele está querendo saber o tempo. Ele me deu o capital, que foi 120 mil, me deu a taxa, que é 1% ao mês, e me deu os juros, que foi 6 mil. Basta eu aplicar naquela formulazinha de juros, que é J igual a C e T. C é o capital, I é a taxa, T é o tempo e J é os juros. Então, a primeira coisa que eu faço é separar os dados que a questão me deu. Então, eu já acabei de dizer que juro foi 6 mil, a taxa 1% e o capital 120 mil. Depois que eu separo os dados, eu pego logo transformo a taxa que está em porcentagem em valor numérico. Então, se é 1%, o que é que eu faço? Divido por 100. Foi o que eu fiz aí, ó. Peguei 1%, dividi por 100 e eu obtive 0,01. Feito isso, aplico na fórmula. J, 6 mil, capital 120 mil, a taxa 0,01 e o tempo, que é o que ele quer, repetir. Lembrando que o tempo ele pode vir representado pela letra T ou pela letra N. E que sempre a unidade do tempo tem que estar de acordo com a unidade da taxa. Então, a taxa, como era ao mês, o tempo ele também tem que finalizar ao mês. Continuando aqui, ó. Multipliquei aqui o 120 mil vezes 0,01, que eu obtive 1.200. O 1.200, como ele está multiplicando a variável, que é o T, passou dividindo. Então, 6 mil, ó, ficou 6 mil dividindo 1.200. Dividindo, eu obtive 5 meses, certo? Vamos para a segunda. A segunda também de juros, né? E fala assim: certo investimento rende 1% ao mês. Aplicando R$100 hoje, em um ano, o valor deste investimento será. Então, ele quer saber, em 12 meses, qual vai ser o resultado total. Então, percebam aí a diferença dos juros para montante. O que ele está querendo aí? Ele está querendo saber o geral, além do dinheiro que ele colocou, mais o dinheiro que correu durante esse ano. Então, é a montante. Já os juros era só o valor que correu. Então, vamos entender aqui, ó. Então, você pode fazer de duas maneiras. Você pode utilizar a montante dos juros compostos, que é essa daqui, ó. M é igual a C vezes I, aliás, 1 mais I elevado a N, certo? Ou você pode descobrir o juro simples e depois fazer aquela sominha de capital mais juro, que é a montante. Então, a primeira coisa que eu fiz, separei os dados. Então, a taxa 1%, como é porcentagem, ó, transformei em valor numérico, 1 dividido por 100 deu 0,01. O capital, ele me disse que era R$100. O tempo é um ano. Só que, como eu falei para vocês, o tempo ele tem que estar na mesma unidade da taxa. Como aqui a taxa é ao mês, então o tempo eu tenho que transformar ao mês também. Então, um ano equivale a 12 meses. Pronto. Feito isso, eu posso descobrir a montante ou os juros. Se você quer descobrir só os juros, então você já pode aplicar direto nessa fórmula aqui, certo? Que eu fiz aqui, eu apliquei, ó, deu R$112,6, mais precisamente, certo? E, pela outra maneira, basta aplicar aqui na fórmula dos juros, ó. Multipliquei todo mundo, encontrei R$12, e a montante seria o capital, que é 100 mais 12, R$112, certo? Então, você pode fazer dessas duas maneiras. Uma maneira mais precisa, essa daqui, ó, da montante dos juros compostos, certo? Porque ele vai lhe dar o valor em decimais. Já essa daqui não é tão precisa, essa do juro simples, certo?
Mas que também, por exemplo, se a questão for um valor aproximado, também dá certo você fazer dessa forma simples. Pronto. Aí a gente, depois terminou juros, a gente entrou em medidas de tendência central, certo? Que é o descritor 78, em que ele pede para você entender e resolver, né, medidas de média, mediana e moda, certo? E aí, o objetivo delas o que é o objetivo dessas três medidas? É resumir vários números, ou um conjunto de números, em um único número, certo? Então, vamos entender o que é a média. A média é a razão entre a soma dos elementos e a quantidade do elemento. Como é que você vai fazer uma média? Você vai somar todos os elementos de um conjunto e dividir pela quantidade de conjunto, dos elementos do conjunto. A mediana. A mediana, se for um conjunto com números ímpares, o valor central da mediana, aliás, o valor central é a mediana. Agora, um detalhe que tem aqui na mediana é que você, obrigatoriamente, você tem que colocar o conjunto na ordem numérica. Então, do menor para o maior. O valor central, ali vai ser a sua mediana. Caso o conjunto só tenha números pares, o que é que você faz? Aqueles dois valores do meio do conjunto, depois que você colocou tudo na ordem, né? Você faz uma médiazinha. Pega esses dois valores e divide por 2. E a moda, que é o mais simples, é o valor que mais se repete. Então, dentro do conjunto, qual é o valor que está se repetindo? É a moda, certo? E a moda, ela também recebe alguns nomes especiais. Se for só um elemento, é uma moda, certo? Agora, se for 2 elementos, bimodal. 3 elementos, trimodal. E assim por diante, certo? Então, vai depender de quantos elementos tem. Aí, vamos para as questões. A terceira questão, né, já é uma questão de medidas de tendência. Então, ela fala assim: quais valores são, respectivamente, a moda, a média e a mediana dos números listados abaixo? Então, eu coloquei aqui. A moda, como eu falei para vocês, é o valor que mais se repete. Então, dos números aqui, ó, quem é que está se repetindo? Somente o 236. Então, essa vai ser minha moda. E aí, como eu tenho dois números, está se repetindo 2 vezes, eu teria aqui um bimodal, certo? A minha média, vou somar todos os números do conjunto, ó. Somei todos eles aqui. E dividir pela quantidade de números que eles têm. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como são 10 números, dividir por 10. Somei todo mundo, dividir por 10, deu 361,1. E a mediana, como eu falei para vocês, primeira coisa que vocês têm que fazer, organizar em ordem crescente. Então, eu peguei esses números aqui, ó, e organizei em ordem crescente. Primeiro vem o 133, depois 236, 236, até o maior, do menor para o maior, certo? E como são 10 números, eu tenho uma quantidade de números pares. Então, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que pegar os dois valores centrais e fazer uma média. Foi isso que eu fiz aqui, ó. Peguei o 299 mais 325 e fiz a média. Somei e dividi por 2 e obtive 312. Então, a minha moda, 236, minha média, 361,1 e minha mediana, 312, certo? Vamos para a quarta. A quarta, o número de resfriados adquiridos por 8 estudantes em um determinado período foi, respectivamente, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 6 e 8. Aí ele quer saber a média, a mediana e a moda nessa ordem. Então, peguei os números para cá, ó. Então, a média, somei todo mundo e dividi pela quantidade. Como são 8 números, ó, dividi por 8. Então, somei todo mundo, dividi por 8, obtive 3,75. A mediana, como novamente são 8 números, então eu tenho uma quantidade par. Então, eu pego o quê? Os valores centrais. Nesse caso aqui, ó, o 3 e 4. Somei o 3 mais 4 e dividi por 2, que dá 3,5. E o modal, quais os valores que estão se repetindo? O 2 e o 4. Então, eu tenho duas bimodal. É um bimodal de 2 e um bimodal 4. Certo? Quinta questão e a última, né?
é uma tabela, é demonstrativo de levantamento realizado por um determinado batalhão de polícia militar, no que se refere às idades dos policiais integrantes do grupo especial desse batalhão. Aí tem as idades: 25, 28, 31, 33, 35 e 40. Ele quer saber a média e a mediana das idades são respectivamente. Então, coloquei as idades aqui, ó, né? 25, 28, 31, 33, 35, 45. O que é que eu faço? A média. Somo todo mundo. E divido pela quantidade. Como são 6 números, dividi por 6. Ó. Somei todo mundo, dividi por 6. Obtive 32. Mediana. Como eu falei, a mediana você tem que organizar na ordem crescente. Mas essas idades aqui, elas já estão na ordem crescente. Do menor para o maior. Então, como é um número par, basta eu pegar os dois valores centrais, que no caso aqui é 31 e 33, ó, e fazer a média. 31 mais 33, dividir por 2, que também deu 32. Certo? Entendido? Espero que tenham entendido, tenham gostado desse conteúdo, né? Bem fácil, vai cair na nossa prova, tanto a questão de juros quanto a questão de medida de tendência. E é isso. Certo? E qualquer dúvida, entre em contato comigo.